Gente, eu tô aqui em Jerusalém e faz mais ou menos aí uns 20 e poucos dias que eu tenho estado em Israel, passeando, conhecendo um pouco da cidade, da história, vendo os pontos turísticos, que são na grande maioria pontos também considerados religiosos, porque retratam acontecimentos bíblicos. E tanto os judeus como nós, os cristãos, consideramos tais lugares como lugares importantes, que registram acontecimentos que devem ser considerados, estudados, que são mencionados nas pregações nos templos evangélicos espalhados pelo mundo. Mas eu acho que, a despeito da história, do significado e de toda a tradição que se mantém e as linhas de pensamentos diferentes que tratam sobre os acontecimentos, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui em Jerusalém, Israel de forma geral, é as situações, de certa forma, constrangedoras que os judeus que não são messiânicos têm que passar, porque, como nós sabemos, o judeu, de forma geral, ele não crê que Jesus Cristo tenha sido o Messias enviado por Deus a Israel. Não somente porque mataram ele, mas também por causa de como hoje a cultura judaica moderna trata e considera a pessoa de Jesus, o cristianismo, os ensinamentos do Novo Testamento e até mesmo personagens como Paulo e outros que são considerados como grandes homens da fé dentro do cristianismo. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer o seguinte, que os judeus eles têm uma certa antipatia. Eu falo judeu não de forma específica, porque tem judeu que é crente, que crê em Jesus, tem outros tipos de judeus que são seculares, que não creem em nada, que não são religiosos, tem judeus que são bem ativos em relação à causa LGBT e assim por diante. Tem de tudo, porque afinal de contas Israel é uma cidade, se poderia dizer, de primeiro mundo. É uma cidade moderna, bem avançada, e o pensamento moderno está bem presente na cabeça de todo judeu secular. Mas existe uma carga muito grande de religiosidade na nação. A própria cultura é impregnada dos princípios da Bíblia, que nós chamaríamos de Antigo Testamento. Agora, de uma forma geral, a gente pode dizer o seguinte: o judeu normal, mediano, ele não crê que Jesus tenha sido o Messias enviado, ainda que muitos tenham sido salvos ao longo dos anos e tenham passado a crer e tenham dado o seu testemunho, inclusive entre os rabinos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: de forma geral, existe uma espécie de antipatia para com a pessoa de Jesus e se fala normalmente que ele não era o Messias e não consideram ele como tendo sido aquele que cumpriu as promessas feitas pelos profetas do Antigo Testamento. Mas o curioso é que Jerusalém se tornou um ponto de passagem obrigatória para todo aquele que se presta a estudar sobre Jesus, seja ele religioso ou não. Jerusalém é um lugar para o qual peregrinam inúmeras pessoas de diversas nacionalidades do mundo. Eu acho que não tem um momento em Jerusalém que não tem uma pessoa de fora falando sueco, falando escocês, falando russo, falando inglês, falando italiano, espanhol, português. Você anda pelas ruas e você ouve pessoas de várias nacionalidades que falam diversas línguas, conversando, falando, tirando foto, comprando materiais religiosos, alguns utensílios artesanatos e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Jerusalém se tornou um ponto de passagem para todo aquele que já ouviu falar de Jesus. Pode-se dizer que Jesus é talvez o judeu mais famoso no mundo. É aquele que se tornou mais popular para todo o mundo. Então, se fôssemos pensar em judeus famosos, porque nós, quando consideramos aqueles artistas ou personalidades, seja do mundo da moda, do mundo artístico, cantores, que se tornam populares no mundo, nós de certa forma nos associamos quando ele é da nossa nacionalidade. Brasil, o pessoal fala Neymar, Pelé e assim por diante. O judeu mais famoso no mundo é Jesus Cristo. Bob Dylan é judeu, Bob Dylan é muito famoso. Existem outros cantores e outras personalidades do mundo do cinema, do mundo da moda, do mundo artístico, que são judeus, mas Jesus é o mais famoso. E não sei se isso é uma ironia do destino, mas é justamente a respeito daquele que eles, os judeus de forma geral, mais desprezam ou mais falam mal, é a respeito dele que as pessoas querem saber quando vêm para cá. Então, num certo sentido, o desprezo a Jesus Cristo, ou a antipatia, ou a não aceitação da pessoa de Jesus Cristo, ela não pode ser uma coisa muito forte ou permanente, porque
sempre os peregrinos, os viajantes, os turistas lembram aos judeus da importância de Jesus, porque todo ano, toda hora, em todo momento tem gente aqui procurando informações de Jesus, os lugares onde ele passou, onde supostamente ele foi enterrado e assim por diante. O fato é que Cristo vende em Jerusalém a ideia de Jesus, a pessoa de Jesus, a história de Jesus. E em vários lugares você vai encontrar alguma coisa que está sendo vendida associada com a imagem dele. E até pessoas que não acreditam que Jesus tenha sido o Messias enviado por Deus, usam o nome de Jesus, a história de Jesus, a pessoa de Jesus como um meio de vida. Judeus, árabes e diversas pessoas estão aqui fazendo isso. O que é interessante é que Jesus está sendo lembrado todos os dias, todos os meses, todos os anos, e não tem como fugir da ideia de Jesus, da lembrança de Jesus, da história de Jesus. E eu acho isso importante, porque uma das últimas coisas que Jesus disse quando esteve em Jerusalém pela última vez, ou nos últimos momentos da sua vida, foi exatamente isso, que os judeus não o veriam até que viessem a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou como se diz em hebraico, que inclusive é uma frase bem famosa, que aparece em músicas, de vez em quando alguém está pronunciando isso: Baruch Rabá B'Shem Adonai. E Jesus está para voltar muito em breve, e isso vai se cumprir, e aqueles que desprezaram o verão, nele crerão, porque a Bíblia diz que verão aquele a quem traspassaram. E fica implícito, e isso é uma declaração de um profeta do Antigo Testamento, fica implícito que ele teria que vir primeiro, teria que ser traspassado, e depois deveria haver o que nós hoje chamamos de segunda vinda, porque se o veriam aquele a quem o traspassaram, é porque ele teria que vir primeiro para ser traspassado, para ser visto depois e, claro, fica implícito, reconhecido. Jesus está para voltar, e é provável que toda a nação de Israel se arrependa de seus pecados. Eu digo toda, uma figura de linguagem, talvez nem todos abracem a fé, mas de forma geral é possível que Israel como um todo reconheça o seu erro, reconheça Jesus como o seu Messias, e será então o momento do cumprimento das grandes profecias bíblicas do Antigo Testamento. E é isso que nós aguardamos, é isso que nós vivemos, e eu acredito que qualquer pessoa que conhece um pouco a Bíblia, que vem para Jerusalém ou que vem para Israel, está sempre consciente da proximidade cada vez maior do retorno de Jesus e para o cumprimento final destas grandes profecias, dessas grandes promessas em relação ao povo judeu, que é o povo de Deus que se encontra aqui nessa terra. Pensa sobre isso e fica com Deus. Um abraço.